Eu sou Marina Celotti, esse é meu canal e eu vou continuar com o quadro Cuidando da Vida. E eu estou falando aqui sobre instituições de poder, relacionando isso à, à economia e que tudo que é relacionado à questão de economia e dinheiro e poder e tirania tem a ver com essa questão que a gente já passa há milhares de anos, desde que o mundo é mundo, e a gente se encontra na situação que se encontra e acha que isso é correto. E as pessoas que estão corrompidas, por exemplo, que me ouvem falar, elas vomitam um monte de insultos aí, porque não tem um pingo de educação, porque gente corrompida não tem educação, eles não têm princípios, não tem, eles simplesmente sabem que a imagem é uma coisa muito importante para seres que não são evoluídos, tá? Que isso corrompe. Então, por exemplo, tudo que você vai ver que parece que tem muito dinheiro, né? Que quer te vender alguma coisa, é muito bem feita a questão da venda da imagem, né? A imagem é muito importante, mas eles não mantêm, não tem manutenção. E pega mesmo, como me pegou já. Eu precisei de ser pega por essas mentiraiadas, porque eles falam assim, trouxa, tudo trouxa, né? Como eu falei, eu já fui roubada várias vezes, que a pessoa, quando eu descobri, eu fui descobrindo, eu via no olhar dela, tipo, você é uma trouxa, você não sabe, tô te roubando na tua cara e você não tá sacando. Então, esse tipo de gente, eles estão corrompidos já, assim, entendeu? Porque assim, naquela época eu não acreditava que a pessoa tinha coragem de fazer. Por que eu não acreditava? Porque elas não conseguem entender que cada comportamento corrompido tira energia, né? Ela leva uma informação, ou melhor, ela traz uma informação, né? E aí, gente, é igual roupa, né? Então, assim, se põe uma roupa amassada ou que foi jogado, ela traz essa informação, né? Mesmo que você depois passa, fica um algo ali, não foi uma roupa que foi guardada certinho, então ela traz aquela informação do descuido, né? Isso em tudo, né? Cada objeto, ele tem uma informação energética, né? E você traz essa assinatura, é uma assinatura, né? E você traz essa assinatura. Então, assim, eu precisei de um bom tempo de estudo e de vida, né? Eu precisei de entrar. Então, eu sempre deixei as pessoas fazerem, que nem eu, na escola, eu nunca fui aceita, não era, sofria bullying também, né? E é muito interessante, né, essa coisa do sofrer bullying, porque eu não fazia nada, eu falava, gente, mas o que eu faço? Só a minha existência, só a minha forma de acreditar, né? Porque isso também é muito, como é que se diz? É muito agregador, as pessoas querem isso também, isso é bom. Então a pessoa fica morrendo de inveja, porque ela perde de gente assim, e perde mesmo. E esses seres do mal, eles perdem o tempo inteiro, só que eles arrumaram um jeito, eles vão matando tudo ao redor, eles vão destruindo o mundo para eles se sobressaírem. Entendeu? Só que chega uma hora que é tão danoso para eles mesmo que não tem como, né? Assim, tudo é complicado para esses seres humanos, né? Eles vão matando a si próprio, né? Porque é uma tendência de morte mesmo. E aí, né, eu olhava para isso e falava, mas não tem por quê? Porque eu nunca fiz. Então, um dia até meu pai falou, né? Porque meu pai foi Rosa Cruz, ou ele não sei e tal. Então, eles têm aquela coisa, né, de estudar. Então, se você gera no outro a inveja, você também vai pagar por isso. Então, assim, olha que tirano é isso, que mais tirano é isso. Então, quer dizer, né? Agora, eu tenho que tomar cuidado, né? Porque se eu me sinto luz, se eu acho que eu sou todo poderoso e que eu tô gerando inveja, existe uma doença também para isso, tá, gente? Tá? Tem gente que, assim, principalmente quem tá no arquétipo da amante, ela acha que todo mundo tem inveja dela e por isso que ela virou uma amante. Na verdade, ninguém suporta amante. A energia divina não suporta pessoas que são amantes, porque você está destruindo coisas. Então, amantes estão na sombra. Geralmente são aspectos, né, da rainha. Então, são aspectos de sombra. Então, eu não preciso nem explicar muito isso. Tudo que é sombra tem a ver com esses genes, né? E você escolhe estar aí também. Então, quando a gente fala assim, você é obrigado a evoluir, sim.
Se você é obrigado a evoluir. Tem gente que fala assim, ah, tá tudo bem se você estiver na escuridão. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem ficar chorando, chorar quietinha, não tá, né? Ou seja, você está perdendo. Nós estamos numa guerra, né? Ai, Jesus mandou chorar, Jesus mandou morrer na cruz. Não, Jesus não mandou isso, não mandou. Jesus mandou você viver em abundância e Ele pode te dar isso a partir do momento que você entra em conexão com Ele. Porque é maravilhoso quando você entra em conexão com Deus, você sabe, com Jesus, você sabe que... Você sabe, é como se... É uma conversa com você que não tem som, né? Aliás, eu já pus aqui que eu já ouvi mesmo Deus, né? Eu ouvi o trovão, assim, ele falar, mas é muito surdo, né? O som de Deus. Muito interessante, gente, é muito interessante. Só uma pessoa, cada pessoa tem a sua vivência. Eu não me atrevo a falar, e no canal de ninguém, falar que certas experiências deles é loucura, tá? Porque eu sou psicóloga e eu posso te dizer uma coisa. Cada evolução é peculiar, né? E loucura ou não, o que te liberta do mal, né? Porque assim, o que é mal? Mal é mal, mal é o que veio para destruir, mal é o que veio para te entristecer, mal. Isso não quer dizer também que você tenha que ser feliz bebendo e festando, isso não é felicidade, tá bom, gente? Porque eu tenho clientes que pensam assim, né? Que pessoas más são as pessoas que trazem negatividade. A negatividade é te dizer que festa não é bom, que som alto não é bom, né? Quer dizer, que tudo que invade o espaço do outro, por exemplo, hoje eu estou aqui trabalhando no domingo, então se o vizinho liga o som dele alto, ele vai me incomodar. Claro que vai me incomodar e vai me atrapalhar e ele vai ficar devendo para o sistema, né? Então as pessoas um pouquinho, e você percebe isso quando você vai para um local um pouquinho mais evoluído, né? Porque eles tentam fazer, mas é quando você mostra que você olha para o lugar, que você procura de onde vem e tal, eu acho que eles ficam envergonhados, né? Existe uma vergonha e existe um compromisso de respeitar a vizinhança, graças a Deus, porque tem lugares que você vive que não tem leis, que é indígena. Você fala indígena porque o povo indígena traz muito essa cultura, sabe, gente? De buscar deuses, de buscar conexões, do ser sagrado. E o sagrado também é do demônio, tá bom? Então, assim, aliás, eles estão lutando pelo trono deles, porque, assim, Deus fez o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E eles fizeram os Néfilins, né? Então, assim, o Pai, que é sagrado, fez os Néfilins, né? O Pai, o Filho, que é humano, que fez os Néfilins. Só que foi feito pela carne, né? Eles realmente tiveram relações, geraram, hibridizaram a humanidade, geraram por genética. E Jesus Cristo veio e não mudou nada da humanidade, ele não mudou a genética humana, ele trouxe a luz. Essa é a verdadeira luz, ele não mudou você, a humanidade já foi criada por Deus, não precisa ser mudada. A genética não necessita ser mudada. Tudo que vem de algo que muda, que tem que mudar algo que já foi feito e é perfeito, traz coisas que não são boas. Não abre um espaço para algo tomar conta ali que não é divino. Porque se fosse assim, quando Jesus veio, porque Jesus veio de uma humana, e não houve mistura genética, gente. Não houve. Sabe, acordem. Agora eles estão hibridizando porcos com a humano para gerar órgãos. Nossa, que pensamento legal, né? Olha, eu até pensei, sabe? Falei, gente, né? Com tanta gente morrendo, precisando de... Tá bom, então você salva as pessoas e aí esses seres vão viver. Alguns vão viver, né? Alguma coisa pode acontecer, porque assim, a gente não tem controle de tudo na humanidade, né? Algum ser do mal vem aí, pega e faz eles procriarem, e aí o que nós vamos gerar a gente não sabe, não é não?
E a dívida com esses animais, né? Porque esses animais se tiram os órgãos e se matam. E tem porcos que estão com sangue humano, né? Vivos e que geram sangue humano para transfusão de sangue. Que lindo, não é? Olha, salva tanta gente que deveria morrer, porque assim, se aconteceu isso com essa pessoa, porque já não é mais o tempo dela aqui, sempre foi assim. Não, mas a gente quer viver muito tempo usando a própria humanidade. É isso que está acontecendo. E esse mal está vindo nos comportamentos, esse mal. E aí uma pessoa que observa, não tem nada, não tem, sabe, não existe. Quando você fala assim, mas isso é espiritual. É tão claro, a história, é só você estudar, querido. Vai estudar, né? Os deuses comeram os próprios filhos, né? Esses seres do sangue azul aí da realeza, né? O que tem de histórias aí de rainhas que comiam as próprias servas, né? Então, o que tem de coisa que vem nesse lugar aí da nobreza, pedofilia e tudo mais. Pedofilia por quê? Porque, na verdade, antigamente, eles não queriam que os bens saíssem, né? Então, assim, era a intenção de segurar os bens. Para você ver, quando Noé chegou, que foi a Arca de Noé, né, que teve dilúvio e tal, que ele veio, como que poderia ser a humanidade prosperar se eles vieram em família, né, mesmo? Então, assim, os filhos começaram a procriar, né, casaram-se entre si, mas naquela época não existia essa lei, né, não existia essa lei, não. E acredito eu que devia ter algumas anomalias, ou existia essa coisa da bênção divina, né? Eu acho que, se a gente for pensar, tem um sagrado, eu acredito até que existe a bênção divina para cada fase e tal, mas eu acho que vão ter pessoas aqui que vão duvidar, e eu talvez, se eu estivesse no meu nível mais anterior, talvez eu duvidasse. Se a gente for só para o lado mesmo científico, que hoje a ciência está sendo mais para valer coisas que antes não era permitida pela questão de já ter uma história de hibridismo que deu errado. Por que uma história de hibridismo que deu errado, gente? O gigantismo é a prova disso, porque na Bíblia está escrito. Tem gente aqui que vai falar mal de mim porque eu estou falando de gigantes, e a Bíblia diz que existem os gigantes. Então eu não entendo vocês, né? Vocês são tão religiosos, né? E não acreditam no que a própria Bíblia diz, né? Acreditam em muitas coisas, menos no que realmente a Bíblia diz, né? Existiram gigantes, e os gigantes eram Néfilins. O que eram os Néfilins? Né? Então a própria vai ler a Bíblia. O que são os Néfilins? São a hibridização, né, do sagrado com o humano. Então, interessante, né? Aí você fala assim, mas Jesus Cristo também nasceu do sagrado com o humano, mas não houve genética, não houve relação sexual, não houve pecado, não é o pecado, né? Não é pela questão da relação sexual ser o pecado, é a questão dos dois níveis se conectarem, né? O que é um nível? Um nível plasmático, né? Do nível sagrado, e plasmar, né? E ter um novo ser, né? Um novo ser. Houve um plasma, uma plasmagem. Mas assim, muito claro, muito certo no meu ponto de vista. E eu fiquei um tempo aí sem falar no canal, e eu falei, gente, isso não é uma coisa que eu posso deixar de falar, e é uma coisa que vem ocupando muito a minha mente, e esse meu canal é para isso mesmo. É para a gente discutir sobre bem e mal e sobre... hoje tem tanta gente querendo fazer o bem e usando as holísticas aí, né? Todo mundo está tendo consciência do que é chakras, de energia e tal. E isso, né, muitas coisas dessas energias, desse conhecimento, vem desse sagrado, né?
Tudo é permitido, né? Deus permitiu tudo. Agora o problema é permitido você matar, né? Deus, se está aqui, Deus deixou. Agora, se você faz, você vai ser do povo que não é do povo de Deus. Ah, mas quem é do povo de Deus? Ah, não sei, tem gente que fala que é o judeu, eu também não acho que é o judeu, porque o judeu também se corrompeu. O povo judeu também se corrompeu. Então, o povo judeu não quer dizer o povo judeu, quer dizer o povo que não se corrompeu. Tá? Então, se uma pessoa falar que ela é judia, ela traz isso, também não é. Né? Também não é nada a ver. Tá? Nada a ver. Então, você se corrompeu aonde? De onde você vem se corrompendo? Que, só um pouquinho. Né? E quando a gente se corrompe na alma, a gente não fica bem, né, gente? A gente não fica bem. A gente não tem energia, a gente tem depressão, sabia disso? Quando a gente se corrompe, a gente sabe que aquilo custou caro, custou nossa energia. Tudo é uma questão de energia, né? Porque quando a gente está bem, sabe, mesmo que aconteça coisas, a gente está bem, a gente está conectado com Deus, não entra. E eu falo isso porque eu também sou gente, e eu também tive muita coisa que me levou a desacreditar da vida, né? Até eu chegar nesse lugar meu, que me deu propriedade, eu trabalhei igual uma louca, muitas vezes de graça, quase de graça, né? Eu fiz coisa que tem gente que não faria nunca. Eu trabalhei, eu fiz, eu aconteci, porque eu queria fazer o bem, de verdade era o bem. Mas hoje eu descobri que eu sou uma codependente. Codependente busca fazer o bem porque não está bem, né? Então precisa é um ciclo, né, de fazer o bem para receber. Então eu faço com o outro o que eu quero que façam comigo. Então eu sou um coitado, né? Minha energia está indo, não porque eu tenho energia para dar. Então a partir do momento que eu tenho energia para dar e eu sou bom, aí eu sou bom. Né? Eu lembro que às vezes eu estava acho que eu não tinha feito psicologia ainda, né? Depois que eu fui ver isso. E aí eu estava numa cabeleireira com a minha madrasta. E essa cabeleireira, que era a cabeleireira da minha madrasta, gente, meu Deus do céu. Porque assim, a minha madrasta gasta muito dinheiro em cabeleireiro, né? Aí, por isso que eu falo, Deus me ajudou muito. Se teve uma coisa que eu não gastei foi com cabeleireiro, né? Com beleza, essas coisas, né? A gente faz coisas assim, precisa de ser vaidosa, mas graças a Deus tudo que eu recebi foi o que eu recebi. Não fiquei sustentando esse tipo de coisa. E você se faz isso, cuidado, entendeu? Busque ser natural, busque a sua beleza natural, que essa é a verdadeira beleza. E todo mundo tem, todo mundo. E aí, gente, a cabeleireira falou assim: eu sonho em ser enfermeira para ajudar as pessoas. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, gente, eu tinha que ser psicóloga. Depois, quando eu fiz psicologia, eu entendi que pessoas que querem ajudar, né, são pessoas assim, são pessoas que trocam dessa forma, que se fazem de vítima, né? Ela sempre era, essa cabeleireira, meu Deus, né, aquela necessidade de sempre ser muito humilde, andar de chinelo de dedo, de estar sempre faltando dinheiro, né? E ela tinha os clientes perfeitos, a minha madrasta tinha que se associar bem a isso. Bom, é isso, gente. Principalmente porque quanto mais humilde, quanto mais pisado esse ser humano aceita ser. E aí a pessoa dá pro outro, né? Porque ela sabe que ela vai fazer um seguidor. Né? Então, o narcisista, ele sempre precisa de seguidores. Lembrem-se disso, né? Eu sempre coloquei, toda pessoa do mal, ela não faz pro bem, ela faz para ter plateia. Né? Eu dou para você porque você está seguindo o meu sistema. Se não for assim, eu vou te difamar. Você é porca, você é sem vergonha, você é desequilibrada, é isso. E aí ela faz todo um sistema que ela leva todas as pessoas a acreditarem nisso. Até pouco tempo, né? Em pouco tempo. Porque quando você toma propriedade, você vira... Tem pessoas aí que eu vejo que até se suicidam por causa disso. Então, assim, imagina a dívida de gente que faz isso, né? Até o próximo vídeo.